Olá, eu sou a Karine Karsten, orientada pela professora doutora Ivanilda Riga, e apresentarei o trabalho Sentidos e Concepções sobre a Docência em Física por licenciados em Física, que faz parte de um projeto maior, Investigações no Ensino de Física e Ciências, Processos de Aprendizagem da Docência por Professores em Formação Inicial, e teve por objetivo analisar os sentidos que licenciados mobilizam acerca da docência, identificando a quais saberes eles se relacionam, que tipo de intelectual os permeia e as possibilidades e limites destes quando o estágio se constitui de instrumentos remotos e presenciais no espaço escolar para uma formação transformadora. A fim de analisar essa formação transformadora, nós utilizamos como principal referencial Jihu, que distingue os professores em 4 tipos de intelectuais. Observem que, sempre que eu vou falar dos tipos de intelectuais, aparecerá uma legenda com cor e símbolo, que posteriormente será utilizada para categorizar os sentidos dos licenciandos em o tipo de intelectual a qual eles se aproximam. Então, o intelectual adaptado, foi o primeiro que eu falarei, ele seria aquele professor que tende a seguir as diretrizes e normas estabelecidas para o ensino, sem questionar se essas estão coerentes com a sociedade que a gente espera formar. Por isso aqui está representado com essa marionete que somente obedece. O segundo tipo de intelectual seria o hegemônico, que ao contrário do anterior, ele percebe as diferenças existentes entre o ensino que nós temos feito e uma sociedade diferente da atual. Porém, ele concorda com as meritocracias e desigualdades da sociedade atual. Por isso, ele trabalha conscientemente em prol da manutenção dos trabalhos escolares que mantém essa sociedade que está no poder para que continue no poder. Por isso, aqui nós temos uma pessoa e dela saindo várias outras marionetes, representando então esse tipo de intelectual. O terceiro intelectual seria o crítico, que seria aquele professor que questiona o currículo e percebe as diferenças entre a sociedade que se busca e as práticas escolares que têm sido adotadas por meio de normas e diretrizes, porém ele não age para a transformação desse espaço escolar. Ele acredita que ele está engessado por essas normas, porém ele tem consciência e discorda da forma como ela vem acontecido e perpetuado a sociedade em suas desigualdades. O intelectual transformador, por sua vez, ao contrário do anterior, ele percebe como um agente de mudança. Então, além de ele criticar, ele também tenta ter ações coletivas para trazer essa transformação para a sua realidade. Nós buscamos formar intelectuais transformadores. E todo o currículo ele é permeado por todos esses intelectuais. Então, quando nós vamos propor instrumentos para a formação do licenciando, a gente tem que analisar se eles se aproximam ou não de potencializar uma formação do tipo intelectual transformador. Além disso, nós também tivemos outro critério de análise, que foi saber quais saberes da docência estão sendo mobilizados durante o estágio. E para isso, então, nós utilizamos Carvalho e Gil Pérez, que categorizam os saberes dos professores em 7 tipos. Então, nós analisamos se esses estão presentes nos sentidos que os licenciados mobilizam sobre a docência. A nossa pesquisa ela ocorreu com base nesses referenciais, primeiro em um período presencial de um semestre, na disciplina de prática de docência 1, depois na disciplina de prática de docência 2, remotamente por conta da pandemia, e utilizou-se destes materiais que tem nesse slide, que são questionário inicial, relatórios 1 e 2 de prática de docência, materiais referentes aos planejados pelos licenciandos, projeto de docência e investigação didática, vídeo de transcrição da entrevista e áudios de história de vida dos licenciandos. Com base na análise desses materiais, então nós tivemos alguns resultados. Para conseguir analisar esses resultados, a gente trouxe nesses slides como exemplo somente uma licencianda, e nós dividimos as análises em a licencianda antes da prática de docência 1 e 2, durante a prática de docência 1 e depois na prática de docência 2. Fizemos um levantamento de todos os instrumentos e os sentidos mobilizados por esses instrumentos que a licencianda interagiu. Por exemplo, esse instrumento, realização de um levantamento dos estudantes que realizavam as atividades remotas, foi um instrumento que teve como motivo da atividade realizar a atividade solicitada pelo supervisor. O sentido que a licencianda desenvolveu acerca dessa atividade e desse instrumento foi a percepção de que os estudantes dificilmente realizavam atividades que não valiam nota no período pandêmico. Esse sentido está colorido da cor azul e com um sinal de menos aqui na frente, porque ele se aproxima a um sentido do intelectual do tipo adaptado, porque ela não critica essa forma de ocorrer essas atividades estando sempre vinculadas a notas e também não propõe algo diferente. Então, ela apenas constata, é assim que acontece. Então, por isso ela se classifica como esse tipo de intelectual. E o saber que está envolvido nesse sentido é dirigir o trabalho dos alunos e saber avaliar. Então, nós fazemos isso para todos os sentidos da licencianda, que é só uma amostra desses sentidos, e nós chegamos a algumas considerações sobre esses sentidos e as análises. Predominantemente, os sentidos mobilizados eram de natureza crítica. Os instrumentos que potencializam o intelectual transformador foram
Primeiro, vivências no projeto de extensão física, brincando e aprendendo. Segundo, a necessidade que ela tinha de elaborar e gravar uma aula para os estudantes. E terceiro, a observação de 3 espaços, que foram as aulas na escola, do envolvimento dos estudantes nos projetos extra-classes e da relação entre supervisor e estudantes. Quanto aos saberes mobilizados, foram relacionados principalmente a saber dirigir o trabalho dos alunos. E como saber silenciado, temos questionar as ideias docentes do senso comum sobre o ensino e aprendizagem das ciências. Também podemos dizer que o estágio realizado no ensino remoto não forneceu elementos culturais suficientes para que a estagiária suprisse todas as suas expectativas com relação à disciplina. Então é isso. Essas são as referências que eu utilizei nos slides. Agradeço a atenção e qualquer coisa podem me contatar por este e-mail.